Estarmos aqui com luz hoje é um milagre de Nossa Senhora da Bonança, em dia de tempestade. Fica para outras circunstâncias a explicação do milagre, mas estamos cá a gozar da luz e da iluminação possível. Saúdo o Sr. Ministro da Cultura, Professor Dr. Adão e Silva, anterior Comissário. Foi com sentido de responsabilidade que nos associamos de corpo inteiro a esta celebração. Homenageamos, assim, todos os católicos que lutaram pela liberdade e pela democracia, por vezes perseguidos, torturados, demitidos dos seus cargos administrativos. Foram, para os que já faleceram, e são ainda aqueles que permanecem vivos conosco, pessoas que, na sua audácia cívica e católica, quiseram trazer para o exterior uma fé implicativa na sociedade, procurando transformar a ordem injusta dominante. E prepararam, assim, o caminho da democracia. Saúdo a Sra. Comissária, a Professora Doutora Inácia Rezola. Foi um gosto trabalhar consigo e com a sua equipa. Há bem poucas horas a ter que tomar decisões imprevistas, percorrendo um caminho seguro, mas hoje um pouco inseguro, de inclusão, de sensibilidades várias, de rigor histórico, com uma eficaz serenidade operativa. Foi com entusiasmo que me envolvi de corpo e alma nestas celebrações e procurei que a comunidade também se envolvesse. Comigo esteve a Ângela Barreto Xavier para fazer a mediação com a Comissão. Saúdo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, na oferta da placa de mármore que fica junto à porta principal da capela. Saúdo os participantes desta conversa A Paz é Possível, o caso da Capela do Rato, visto pelos organizadores, Isabel do Carmo, o Jorge Vemans e o jornalista António Marujo. Saúdo a comunicação social que segue atenta este evento, este acontecimento nas suas várias celebrações, na pluralidade de leituras, pois todos os acontecimentos traduzem uma verdade plural. Por vós, comunicação social, a Igreja no passado e no presente pode ser motivo de boa notícia. E que consolação para todos nós. Muito obrigado pela vossa presença. O espaço é apertado, mas o coração alarga-se. A todos e a todas dou as minhas boas-vindas e vos acolho onde continua uma comunidade inquieta, na memória de há 50 anos, que procura dialogar com a sociedade contemporânea. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Compôs Sofia o poema para a vigília de São Domingos e Francisco Fanhais o musicou. E essa música expressa ainda hoje o nosso grito pela paz, o escândalo pela violência tão presente nos nossos dias. Obrigado ao Francisco Fanhais por aqui estar de novo e de novo nos cantar a cantata da paz. Muito boa tarde. Permite-me uma retificação. Gostava muito de ter sido o autor da música, mas não sou. A música é inspirada suponho que no Espiritual Negro, e a adaptação da música foi feita por um amigo que já morreu, chamado Rui Paz. De maneira que aqui fica... É um poema datado, mas não faltam circunstâncias para nós incluirmos, pelo menos do ponto de vista de ideias, incluirmos nesta música
incluímos neste poema Cantada da Paz. Não faltam as razões para nós sabermos que não podemos deixar de ver, ouvir e ler o que se passa à nossa volta. Então, cá vai, vemos, ouvimos e lemos. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Quem quiser cantar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinza a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Da África e Vietnã sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Melhor é tirar isto. Senão, isto é um instrumento extra que fazia o ritmo, mas um bocadinho fora de tom. Ouve-se à mesma, não ouve? E no terceiro mundo, nos campos e na rua, a fome continua, a fome continua. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Então, boa tarde a todas e a todos. Agradeço muito a presença de todas as pessoas que aqui estão e com a autorização do Sr. Presidente da República, que acaba de chegar, damos início à parte do debate, não sem antes agradecer ao Francisco Fanhais e ao Pepe Feo as vozes límpidas de pessoas de 40 anos, penso eu, imagino que sim. Ali na exposição à minha esquerda, uma das coisas que lá está e que podemos ver é um disco LP, evidentemente, com o título Canções do Padre Fanhais, e é sempre um gosto e com muita emoção que eu pessoalmente ouço esta canção, nomeadamente na voz do Francisco Fanhais. Que, aliás, deu a voz inicialmente à Cantata da Paz na Vigília de São Domingos, que evocámos a semana passada, em dezembro de 1968. Eu começo por agradecer o convite da Comissão para as Comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, na pessoa da professora Inácia Rezola, para moderar esta conversa, que me dá muito gosto e que muito me honrou. Eu, quando vim de Aveiro estudar para Lisboa, uma das primeiras coisas que tinha na ideia era procurar onde é que era essa famosa Capela do Rato de que eu tanto tinha ouvido falar. E acabei por adotar esta casa como a minha referência comunitária. O meu gosto é maior ainda estando aqui ao lado do Jorge Wemmens, a quem me une uma profunda cumplicidade profissional e a quem devo muito daquilo que sou em termos do jornalismo que faço. A parte boa, claro, a parte má, compete-me a mim, assumi-la. E também, com gosto, que estou aqui ao lado da Isabel do Carmo, com quem tive o gosto de trabalhar o ano passado, envolvidos que estávamos numa vasta equipa que celebrou a Jornada da Memória e da Esperança na sequência da pandemia. Esta canção que acabámos de ouvir convoca-nos uma memória. A das diversas redes de católicos que, sobretudo a partir de meados da década de 60, começaram ativamente a contestar o regime e a absurda guerra colonial que vitimou pelo menos uns 70 mil jovens, além dos feridos, obviamente, entre portugueses, guineenses, angolanos e moçambicanos. Depois da dissidência de várias personalidades nas décadas anteriores, os padres Abel Varzim, Joaquim Alves Correia, os bispos António Ferreira Gomes, Sebastião Soares de Rezende, essa dissensão passou a ser comunitária, de grupo, organizada em rede. Refiro apenas alguns nomes. A Cooperativa Pragma, no Porto, o Direito à Informação, os Cadernos GEDOC, Afrontamento, também do Porto, a Ação da Juventude e da Liga Operária Católica, Jockey Loc, na Covilhã, no Val do Ave ou em Braga, o Movimento de Justiça e Paz, a Juventude Escolar Católica e a Juventude Universitária Católica, a JEC e a JUC, o Boletim Anticolonial, os sucessivos manifestos públicos, os encontros dos terceiros sábados, ele próprio uma rede de pessoas e de grupos, os missionários que começaram a denunciar os massacres feitos pelas tropas portuguesas e sem os quais não saberíamos hoje, por exemplo, do massacre de Mucumbura ou de Uiriamu, do qual, aliás, se assinalam depois da manhã 50 anos também. No livro A Oposição Católica ao Estado Novo, o historiador João Miguel Almeida aprofunda o contributo de várias dessas redes e grupos. Claro que estas dinâmicas católicas, tal como a oposição política do PCP, dos grupos de extrema-esquerda, da oposição democrática ou das revoltas estudantis, só mobilizavam uma minoria da população portuguesa. Mas era uma minoria cada vez mais significativa e que, neste caso, dos grupos católicos e das redes católicas, abalaram não só o regime, como também a unicidade do catolicismo no silêncio que dominava em relação à ditadura. A vigília que aqui se realizou há 50 anos foi, assim, consequência de várias dessas movimentações. Não nasceu por acaso, resultou dessas dinâmicas cada vez mais alargadas, mais eficazes e mais consistentes, dando-lhes depois um novo impulso. É sobre tudo isso que vamos aqui conversar hoje.
O Jorge Wemmens estava nessa altura na JEC, na Juventude Escolar Católica. Do Francisco Cordovil, um dos organizadores da vigília, será lido um depoimento que ele enviou. Depois de ter aceitado participar no debate, o Francisco decidiu recuar por considerar que não estavam criadas as condições, e cito, para que a conversa decorra focada no tema da vigília, com a dignidade própria destas comemorações e o respeito devido à memória de protagonistas de primeira linha da vigília do rato, que já partiram do nosso convívio, mas continuam bem presentes em nós. Teremos, portanto, o seu texto. Finalmente, a Isabel do Carmo militava, nesses anos, nas Brigadas Revolucionárias. São estes testemunhos que hoje aqui vamos escutar, dando-lhes imediatamente a palavra, porque foi para os ouvir a eles e não a mim que aqui viemos. Jorge, és tu o primeiro. Boa tarde. Uma vez, se eu não me comovo, Sr. Presidente, porque estão aqui muitas caras que me fazem, que são parte da minha vida. Tu devias ter falado primeiro, que eu sim despachava mais depressa, mas muito bem. Não era se eu chorasse também. Todos a chorar não ficaria mal. Bem, é muito gosto que estou aqui convosco, amigos de longa data, Isabel do Carmo e António Marujo. Agradeço ao Presidente da República estar aqui connosco hoje, pela sua presença, significar que aquilo que aqui realizamos é algo que nos transcende, que transcende este espaço, que tem a ver com o país todo. Agradeço também a presença do Sr. Ministro da Cultura, que na sua anterior encarnação, como comissário, foi quem primeiro se lembrou e nos desafiou a inserir estas comemorações nas comemorações mais vastas dos 50 anos do 25 de Abril. Muito obrigado. E agradeço também a presença do Presidente da Câmara de Lisboa, cuja presença aqui significa que esta sociedade em que eu nasci, ao contrário do António Marujo, que esta cidade aprecia e lembra o gesto que aqui há 50 anos tivemos. Naturalmente, agradeço também à comunidade do Rato, aqui da Capela, na pessoa do Padre António Martins, que está ali escondido pelas luzes, e da Ângela Barreto Xavier, que nos recebem e que mantiveram não só uma disponibilidade para nos receber, mas creio que ao longo destes dias afirmaram de uma maneira clara a sua vontade de nos voltar a acolher meia centena de anos depois de aqui termos estado para concretizar uma vigília talvez um pouco mais famosa do que o encontro de hoje. Muito obrigado aos dois e à comunidade. Quero também sublinhar o meu grande agradecimento à comissária executiva da Comissão Permanente das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que é uma persistente capitã, acho que é o justo título, graduada em capitã, pela sua persistência, pela sua capacidade de ultrapassar os problemas, as questões, o que foi andando. Creio que é graças a si que estamos aqui hoje, que de alguma forma podemos colocar esta comemoração no seu sítio certo, que é o sítio da sua relação com a aceleração do tempo que nos levou ao 25 de Abril. Muito obrigado. Lembro que o Luís Moita não está aqui, está a Ana, sua mulher, mas já tivemos o prazer de o ouvir no dia 8 de dezembro, lá embaixo, na vigília no local da vigília que antecedeu esta. É pena que, por razões de saúde, não possa estar connosco, mas está seguramente lembrado por nós todos. Meus amigos, minhas amigas, voltamos hoje aqui sem alguns daqueles que aqui nos trouxeram há 50 anos. Cada um de nós tem esses nomes gravados na sua memória.
eu não posso, por ser demasiado longa a lista daqueles que me faltam, nomear todos os que habitam a minha memória. Mas quero, entre aqueles que me faltam, recordar a Xixão Moita e o Nuno Teotónio Pereira. Por razões que penso que não preciso de explicar. Evocando-os a eles, lembro esse fio muito ténue, esse fio frágil, por vezes invisível, muitas vezes desaparecido e submerso, escondido, aquilo que os católicos chamamos o pequeno resto. Portanto, esse fio que nunca desistiu de se interrogar diante da barbárie, de denunciar, de repudiar o inaceitável e de sonhar um futuro de paz e de justiça. Esse fio de fé e de esperança chegou até mim e dele sou devedor, profundo e completamente devedor. Mas esse fio não me teria chegado se eu não tivesse conhecido a pessoa do Padre Alberto Neto. Esse homem que não organizou, nem esteve, na vigília que hoje celebramos. Contudo, sem ele, a vigília pela paz do dia 30 e 31 de dezembro de 1972, e que devia ter chegado ao dia 1 de janeiro de 73, não teria tido lugar nesta capela e, muito provavelmente, em qualquer outra. Lembro também o Padre António Janela, que, coincidentemente, também não pode estar aqui, porque está engripado, fechado do quarto por ordem médica. Isto tem algum karma sobre estas reuniões, sobre estes encontros, mas que saúda a todos e pede desculpa, gostaria muito de estar cá, mas nos seus 82 anos já começa a fazer a vontade aos médicos, coisa que nem sempre é boa ideia, mas neste caso parece que sim, e portanto ficou fechado em casa. Às médicas, eu disse aos médicos, às médicas há que fazer as vontades. E portanto lembro o Padre Janela como grande cúmplice dessa irreverência magnífica, não encontrei outro termo, dessa irreverência magnífica que se cruzou com a rebeldia da nossa juventude e nos possibilitou, ao mesmo tempo que reversávamos as nossas convicções políticas, não deixar de lado a contínua interrogação sobre como responder aos desafios da nossa condição de crentes. Foram pessoas como eles que nos permitiram prosseguir esse diálogo entre a vida que levávamos e a fé que professávamos, percebendo que a fé, pouco valor tem quando não torna aquela, a vida, numa vida ao serviço das pessoas, da sociedade, da humanidade. E podem crer que no final dos anos 60, princípio dos anos 70, não era de todo fácil ser contra a guerra, ser contra a ditadura e ser cristão. Mas a verdade é que eu estou aqui por absoluto acaso. Um daqueles acasos, um golpe de destino, um ínfimo pormenor que tudo muda. A verdade é que fui parar a Caxias por não ter comigo o bilhete de identidade que validasse a identificação que eu dei à polícia, ali na esquadra do RAC. E por isso ganhei, por causa desse simples lapso, não ter comigo o bilhete de identidade, 10 dias de prisão e a honra de passar a fazer parte da lista dos 14 presos de Caxias. O meu papel na organização desta vigília foi pequeno e discreto. Limitei-me a organizar equipas para distribuir em Lisboa, à saída das missas da manhã de dia 31 de dezembro, uns panfletos convidando a participar na reflexão e debates que aqui então estavam a ter lugar. Da ficha que a PIA da DGS organizou depois de me prender, sobre mim nada consta antes dessa prisão. Até então nada sabiam de mim e depois também pouco souberam. Mas, portanto, foi um perfeito acaso que me levou a ser preso e a passar aqueles dias em Caxias. E é por causa desta minha condição de semi-anonimato que quero hoje ter presentes todas as pessoas anónimas, mas que tiveram a coragem suficiente para terem passado por esta capela durante aqueles dias no final do ano de 72. Há
é certo, gestos individuais que mudam o curso da história. Mas são raros. Os saltos e sobressaltos da história resultam mais frequentemente de gestos coletivos. O caso da Capela do Rato foi um enorme sobressalto. Provocou um imenso salto em frente na tomada de consciência sobre a injustiça da guerra colonial e sobre o bloqueio desesperado em que então se encontrava, cada vez mais, o regime marcelista, que também se tinha tornado progressivamente mais repressivo. Foi, sem esquecer a importância dos personagens e dos protagonistas cruciais, dos quais já nomeei alguns, mas eu acho que foi a Capela do Rato um grito coletivo, um gesto participado por muitos que a história não nomeia, mas tão decisivos quanto aqueles de quem todos sabemos o nome. O fio arduamente tecido por um punhado de homens e mulheres ao longo de décadas possibilitou o acontecimento da Capela do Rato, porque já se tinha transformado de um fiozinho numa rede de gente que partilhava a convicção de que a guerra era injusta, que havia que acabar com ela e que estava disponível para arriscar para que ela tivesse fim. Os que olham a Vigília pela Paz de 1972 como resultante de uma organização de conspiradores não percebem nada do que aqui confluiu. Não percebem mesmo nada. Do que foram os seus antecedentes, daquilo que a tornou possível, nem sequer da realidade daqueles anos. A quantidade de jovens que nas organizações católicas de todo o tipo foi tomando consciência de que a guerra e a ditadura eram incompatíveis com a sua fé, com a doutrina social da Igreja, com os ensinamentos do Concílio Vaticano II e dos papas mais recentes daquele tempo, essa longa quantidade de jovens, essa enorme quantidade de jovens, explodiu definitivamente no final dos anos 60, princípios dos anos 70. Éramos, de facto, muitos, já então. Uma minoria, é certo, mas muitos. Essa imensa deslocação de posições da juventude católica ocorreu, apesar da quase totalidade da hierarquia e da esmagadora maioria dos altos responsáveis católicos manterem o seu apoio. Um apoio que eu atrevo-me a dizer que era um apoio cordato e tranquilo, como infelizmente foi. Cordato, tranquilo. A uma situação a todos os títulos condenável do ponto de vista dos valores evangélicos. Algo semelhante ao que se passava na juventude católica, se passava também no movimento estudantil, em que cada vez mais as associações universitárias, as realizações culturais realizadas pelos jovens estudantes universitários, os protestos e manifestações desenvolviam a denúncia da guerra e da ditadura. Eu encontrava-me com um pé nos primeiros e com outro pé nos segundos. E, portanto, não me foi nada difícil convencer uns e outros, por anónimos que fossem, e hoje ainda sejam, a participar na vigília, a fazerem a vigília, a tornarem-na aquilo que ela foi, um sopro de primavera que abalou o inverno marcelista. Penso que, de facto, que a importância deste gesto, que aqui tivemos há 50 anos, não se situou ao nível das pessoas mais politizadas, quer fora do regime, quer contra o regime, quer a favor do regime. A Vigília pela Paz que aqui organizámos tocou fundamentalmente as pessoas que tinham uma consciência dividida sobre o que se estava a passar. Aqueles que já não acreditavam na propaganda do regime, já não se identificavam com ela, mas, por outro lado, por várias razões, tinham medo do desconhecido, do que poderia ser um futuro sem esse regime. Creio que a brutal intervenção policial, expulsando e prendendo pessoas reunidas num templo católico, transformou-se na imagem, ainda que não houvesse imagem nenhuma do assunto, mas transformou-se na imagem simbólica da impossibilidade de obter do regime marcelista qualquer resposta para os becos sem saída em que a sociedade portuguesa de então se encontrava.
foi o ter constituído um momento-chave nessa ruptura, ou pelo menos dessa desafeição, desse distanciamento, que deu à vigília a importância que nunca sonhámos que ela viesse a ter. Eu, pelo menos. Mas há ainda outros sem nome que não podemos esquecer. Todos aqueles mortos, feridos, traumatizados, abusados e deslocados que o António já referiu. Vítimas de uma guerra longa de 13 anos. Uma lista longuíssima de dezenas de milhares. Nos terrenos coloniais e em Portugal. Não nomeados, esquecidos, remetidos para a memória privada de familiares e amigos. Varridos para baixo do tapete, como se não fossem os nossos mortos. As vítimas de termos agido tarde demais. Para todos eles, por todos eles, e também por todos os outros que ousaram erguer a sua voz contra a guerra colonial, continua a faltar um gesto coletivo, sério, de pedido convicto de perdão público por parte da Igreja Católica em Portugal. Pelo que não fez, pelo que não disse, pelo medo que atolheu, pelas conveniências que aceitou, pela sua falta de fé, pelo silêncio a que tão generalizadamente se remeteu. Os 50 anos de Abril oferecem a ocasião propícia para tal ato público. Termino, Sr. Moderador, dizendo só que celebrar a vigília pela paz que aqui teve lugar há 50 anos nada tem a ver com dourar um paraíso perdido que, como sabemos, nunca existiu. Comemoramos e lembramos algo mais simples e mais forte. A afirmação de que hoje, tal como há 50 anos, é possível sonhar, criar e concretizar iniciativas que abram janelas de esperança para o futuro. Que consigam trazer para o debate público questões aparentemente sem saída. Questões que permanecem bloqueadas há anos e anos. A Vigília pela Paz na Capela do Rato foi isso. Um ato ousado, um ato de rebeldia, amadurecido por anteriores iniciativas e acontecimentos, uma convergência de vários fios da nossa história, um ato de coragem para enfrentar a força bruta da ditadura, para quebrar tabus e criar um espaço de liberdade, de debate e de denúncia da guerra colonial. Hoje, como há 50 anos, continuamos a precisar de gestos coletivos que nos ajudem a alterar a nossa consciência sobre algumas das questões mais importantes que enfrentamos como sociedade. Hoje, como há 50 anos, precisamos de ser sobressaltados para nos decidirmos a agir, a tomar posição, a mudarmos a realidade, a alterar o atual estado de coisas, a acreditar que a paz é possível. Precisamos de gestos, sobressaltos, que nos mobilizem para conseguirmos a paz, para ganharmos a luta contra a pobreza e a exclusão, contra a desigualdade de oportunidades, para sustermos as alterações climáticas e a perda da biodiversidade e de modo a voltarmos a ter de novo um planeta amigo da vida, para reforçarmos as nossas convicções democráticas e o nosso convívio cívico, para conseguirmos um desenvolvimento mundialmente justo e equilibrado, que permita a cada homem, a cada mulher, a cada criança encontrarem um futuro e viverem dignamente no território em que a família tem as suas raízes. Precisamos de poder celebrar muitas vitórias. O que hoje aqui nos trouxe mostra-nos que tal é possível. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Por essas memórias e pelos desafios que ficam também. Eu, como referi no início, o Francisco Cordeville mandou-nos um depoimento que coincide, tanto quanto percebemos, com um depoimento que ele concedeu a um número da Visão História,
e o Nuno Estevão Ferreira vai ler-nos esse depoimento. O Nuno tem feito parte, aliás, da equipa que organizou as duas exposições, quer a que está aqui na Capela do Rato, quer a que está na Igreja de São Domingos, e que evocam precisamente as duas vigílias de 68 e de 72. Portanto, Nuno, muito obrigado. A Vigília da Capela do Rato foi uma ação coletiva baseada na cumplicidade ética e de propósitos. O que mais uniu as pessoas foi o dever de discutir a questão da guerra colonial, como outras que desafiavam as nossas vidas e a nossa realização futura. A maior parte de nós tinha uma posição anticolonial e fomos confluindo na busca de soluções para problemas como os da guerra em África, que afligiam a sociedade portuguesa. Aspirávamos à democracia e à paz concretizada no 25 de Abril. No contexto de encontros iniciados em 1972, com o Nuno Teotónio Pereira e o Luís Moita, fazendo a ponte com as gerações mais jovens, surgiu a ideia da vigília. Não foi uma iniciativa isolada, ligava-se a outras, como o Boletim Anticolonial, publicado pela primeira vez em outubro desse ano. Havia a consciência que não bastava informar, era preciso fazer mais alguma coisa. Na primeira fase de preparação da vigília, falei apenas com o Nuno e o Luís. Afinou-se a ideia, a data, o local, a composição do grupo inicial que daria a cara pela iniciativa, as linhas gerais do anúncio da ação e, por fim, a divisão de responsabilidades entre os três. Coube-me a coordenação exterior, com o objetivo de, num primeiro momento, garantir a informação pública junto das igrejas e depois, se a vigília fosse reprimida, fazer circular informação através de outros canais que, no meu caso, se concentravam em grupos de cristãos e no movimento estudantil. Não tinha de me preocupar com a imprensa. Havia outras pessoas incumbidas disso. Também não interferi nos contactos com os autores de outras ações, como a distribuição de um comunicado à população na tarde de 31 de dezembro. Sabia que podiam surgir iniciativas desse tipo, mas não tinha qualquer indicação sobre elas, nem responsabilidades de coordenação. Apenas foi aberto um canal unilateral e anónimo, por telefone, para me poder informar de algo relevante e mais nada. E assim aconteceu. O que se disse em contrário é inventado. Após meio século, sem ligar a essas narrativas, abri aqui uma exceção e acabou a conversa. Conduzi, com o sigilo indispensável, a edição do comunicado a ser distribuída à porta das igrejas de Lisboa no domingo de manhã. Foi impresso num policopiador artesanal, como era próprio da época, e a pessoa que os copiou embrulhou-os como se fossem prendas de Natal, com todos os requintes da apresentação, para poderem ser entregues sem levantar suspeitas. Para a distribuição, dado o número de igrejas, criei uma dúzia de equipas, lideradas por coordenadores convidados por mim. As outras dezenas de pessoas que participaram na distribuição, em geral jovens cristãos ou próximos destes, foram organizadas por esses coordenadores. Nessa época, a mobilização das pessoas não implicava partilha de informação sobre os pormenores do que se ia fazer. A confiança e a convergência de propósitos eram suficientes. A distribuição correu bem. A informação chegou a muita gente e levou algumas pessoas à Capela do Rato. Durante a vigília, para assegurar a coordenação e informação no exterior, eu não podia estar na capela. Permaneci numa casa, próximo dali, onde 3 pessoas, as únicas que sabiam onde eu estava, iam ter comigo para me contarem o que se estava a passar. Pouco depois da capela ser cercada pela polícia, no final da tarde de domingo, já estava informado. Tratei de garantir que terceiros, em particular os que pudessem agir de imediato, eram postos ao corrente da situação. Foi o caso do Bispo de Lisboa, Dom António Ribeiro, informado na Igreja de Arroios, pouco tempo depois da invasão policial da capela.
Dei também notícia aos setores a que tinha ligação mais direta e segura, como o estudantil e os movimentos de cristãos, para assegurar uma circulação rápida e alargada da informação. A projeção pública da vigília foi favorecida pelo ambiente da época e pelos erros sucessivos que o regime, já decrépito, cometeu ao lidar com a situação. Não teria sido possível realizar a vigília sem a comunidade da Capela do Rato, que acolheu o que aconteceu com tolerância, fruto do amadurecimento sob a orientação pastoral da equipa sacerdotal liderada pelo Padre Alberto Neto. Continua Francisco Cordeville. Considero a homilia do Padre Alberto Neto, no dia 28 de janeiro de 1973, o documento mais importante de balanço e de reflexão crítica sobre a vigília da Capela do Rato, realizada nos dias 30 e 31 de janeiro de 72. Essa importância decorre, em primeiro lugar, do seu autor ser o principal animador e orientador espiritual da comunidade da Capela do Rato, que acolheu a vigília, bem como da equipe sacerdotal responsável pela formação, no contexto da juventude escolar católica, da maioria dos jovens cristãos que participaram na preparação e realização dessa ação sob o lema A Paz é Possível. Decorre, em segundo lugar, do seu exemplar conteúdo nas seguintes dimensões: reconstituição dos factos que se sucederam à vigília e do seu impacto público, argumentação lúcida e arguta sobre as questões centrais suscitadas por esta ação, o direito a debater e publicamente e em liberdade a questão da guerra e dos caminhos para tornar a paz possível e o direito de o fazer em concreto na Capela do Rato. A doutrina moral e a reflexão teológica a este propósito, o questionamento direto da posição da hierarquia católica, expressa na nota do Bispo da Diocese, Dom António Ribeiro, assinalando quer os pontos de concordância, quer os de distanciamento, a posição política desassombrada de defesa da democracia, o direito à informação, o direito de associação, o direito de expressão, o direito de participação, como condição indispensável para tornar a paz possível. Quem saiba da conivência histórica da hierarquia católica com o regime da ditadura e conhecesse bem o Padre Alberto, como era o meu caso, a sua credibilidade pública e o progressivo amadurecimento das suas convicções íntimas e posições públicas, perceberá bem o passo de gigante que esta homilia representou para ele e o impacto político que terá tido. Passando então à homilia do Padre Alberto Neto, no dia 28 de janeiro de 1973. É breve, não. Muito se tem falado e de maneiras diversas da Capela do Rato, tanto ou tão pouco que em 27 dias, que leva de nascido o mês de janeiro, em nenhum deles os jornais deixaram de falar dela. Num ápice, ganhou a cimeira dos acontecimentos nacionais. Provocou uma nota do Patriarcado, mereceu interesse na televisão do Sr. Presidente do Conselho, andou na caixa alta da imprensa diária e tem dividido, de maneira nem sempre comedida, segundo o relato do Diário das Sessões, a reflexão no hemisfério parlamentar. Não me levem, pois, a mal que, passado um mês sobre os acontecimentos, me veja impelido pela obrigação da fé e da pastoral a ler os sinais dos tempos. De outro modo, cairia no maior dos pecados, separar a fé da vida, que o mesmo é dizer, separar a Igreja do mundo para a qual ela existe. Afinal, irmãos, na maior das calmas, porquê todo este alarido? Primeira hipótese. Porque um grupo veio levantar um problema que não pode ser levantado? Não se pode discutir o problema da guerra do ultramar? Segunda hipótese. Ou porque em grupo o fez em termos e com métodos para alguns menos ortodoxos? Ou importa discuti-los em termos diferentes dos usados e em locais diferentes dos escolhidos? Há um mês que me interrogo, continua, portanto, o Padre Alberto Neto, sobre o que pensais a este respeito e há um mês que gostava de saber a vossa opinião. Há 27 dias, porém, que me vejo incapaz, por medo, a que tenho chamado prudência, de conhecer a vossa posição sobre o assunto. E o grave problema para mim reside aqui, na incapacidade de vencer este círculo vicioso e de ferro. Isto porque, para mim, tudo é discutível, em termos sérios e claros, porque tudo é relativo, é uma verdade fundamental da minha fé. Tudo é relativo, quer dizer, tudo é passível de análise, de crítica construtiva de crescimento. Até Deus, sim, até Deus. Desde que Deus quis correr o risco de se fazer homem, de entrar na história,
ele entrou na lógica do fenómeno humano, fruto da análise científica e histórica, fruto de um progresso teológico e crítica permanente. É inevitável. Donde a minha estupefação diante de tantos comentários que tenho ouvido e a minha pergunta verdadeiramente ingênua. Não se pode discutir o problema da guerra do ultramar? Ou importa discuti-lo em termos diferentes dos usados e em locais diferentes dos escolhidos? Se me respondem negativamente à primeira pergunta, eu sinto-me na obrigação de vos lembrar, como pastor, as palavras claras do Bispo da Diocese acerca do assunto. Tal cuidado não deve, porém, interpretar-se como desencorajamento da procura, por parte dos católicos e dos homens de boa vontade, das soluções concretas que levam à paz, baseadas na verdade, na justiça, na caridade e na liberdade, que o mesmo é dizer de um esforço de objetividade e lucidez, respeito pelas pessoas e seus direitos, de diálogo e colaboração, de empenhamento e responsabilidade, como repetidamente tem sido inculcado pelo magistério da Igreja. Ora, como esta nota do Bispo de Lisboa vem como comentário ao que se passou aqui, e o que se passou aqui diz respeito à guerra do ultramar, é claro concluir que a Igreja, pela voz do seu magistério, está empenhada a encorajar-nos a uma tomada de posição sobre a guerra no ultramar que inclui soluções concretas, esforço de objetividade e lucidez, respeito pela pessoa e seus direitos, diálogo e colaboração, empenhamento e responsabilidade, donde poder-se concluir que aquilo que é discutível, a nota do Patriarcado chama-lhe reprovável, é o procedimento do grupo que realizou o gesto e provocou a reflexão. Também aqui, independentemente das possíveis e compreensíveis posições de cada um de nós, fica de pé um problema de fundo. E é este em duas perguntas. Porquê se discutiu este assunto numa capela? Porque se discute em termos e por processos por muitos considerados reprováveis. Este assunto pode discutir-se objetivamente em algum sítio? Sem participação séria e profunda, pode haver responsabilidade nas coisas públicas? Se sim, eu não concordo com o procedimento usado pelo grupo. Se não, parece-me que já não podemos ser tão exigentes com o sítio escolhido e os métodos usados. Este é que é o problema, aliás, debatido veementemente na Assembleia Nacional por alguns deputados. O direito à informação, o direito de associação, o direito de expressão, o direito de participação, direito responsável, mas direito. E parece-me ser por aqui, por estes direitos, que a maior guerra começa e que muitas não acabam. Guerra é toda esta, consciente ou inconsciente, blocagem dos cidadãos adultos e responsáveis à participação ativa na res pública, coisa pública, bem comum, vida política. Esta é que é a guerra que não exclui a outra, mas a pode extinguir pela aprendizagem da pedagogia da justiça que faz a ciência da paz. Falei-vos com toda a sinceridade e verdade. Quis correr o risco pessoal da minha leitura sobre os acontecimentos. Quis romper o círculo do medo, porque acredito em duas verdades fundamentais. Primeiro, não temais, eles podem matar o corpo, mas não o espírito. Segundo, felizes os que procuram fazer a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Esta é a minha simplicidade de pomba. Agora, a minha prudência de serpente. Alguém me levará a mal que interprete factos e gestos que se passaram na minha própria casa, que é a casa de Deus, de todos? Como percebemos, as palavras do Padre Alberto permitiram que se fizesse luz nesta zona da cidade ao fim de 24 horas, mais de 24 horas, e, portanto, estão justificados estes 15 minutos com o depoimento do Francisco Cordovelo. Isabel de Carmo, é a sua vez. Muito obrigada. Eu vou-me pôr em pé porque sou mais baixa e porque estou recuada e gosto de ver a cara das pessoas. Gosto de falar em pé. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Ministro da Cultura, ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, à Sra. Comissária e ao Sr. Padre. Muito obrigada também pelo Jorge e o Marus, como sempre, lembrarem-se de mim. Eu sou a Irés no meio disto tudo. Também é bom, que é para as coisas se complementarem e não ser tudo no mesmo universo.
mas devo dizer que fiquei cheia de curiosidade para ouvir a história da Senhora da Bonança. Que deve ser bem interessante. Eu tenho um enorme respeito pelo cristianismo e herege que sou, não batizada, da minha geração deve ser poucos, mas tenho este respeito e muita esperança em que venhamos todos a ser complementares na transformação do mundo. E tenho curiosidade. Ali o meu amigo Fanhais, de vez em quando eu pergunto-lhe coisas, porque ele sabe tudo, não é? Fez o seminário todo. E ainda há pouco tempo, a propósito de colonialismo, ele me mandou, isto é há um mês, eu estava a dizer que os ingleses chegaram à Austrália, estavam lá aquelas pessoas na Austrália, não é? Os chamados aborígenes. Mas eles olharam, viram aquelas pessoas e disseram que aquela terra não tinha ninguém. E disseram terra nullius, terra de ninguém. Não é ninguém, pessoas eram eles, os ingleses. E o Fanhais emendou-me e disse, em latim, atenção, não é nullius? Nullius, pois claro, porque ele ainda se lembra do latim todo. Eu vou fazer uma descrição do meu papel e do meu percurso dentro deste acontecimento. Eu pertencia às Brigadas Revolucionárias, pertencia à direção das Brigadas Revolucionárias. Na reunião dos cristãos, dos católicos, que decidiu a vigília, eu aqui digo isto, ainda há bocadinho estava a dizer isto ao Jorge, foram os cristãos que decidiram fazer a vigília. Foram os cristãos, foi a comunidade, foram os grupos de cristãos que decidiram fazer a vigília. Não foi ninguém de fora, foram eles próprios e havia, como o Jorge disse, uma enorme rede já então de cristãos que eram contra, eram chamados católicos progressistas. Eram chamados católicos progressistas. Em que figuras como o Nuno, Tidónio Pereira e outros, mas o Nuno, destaco o Nuno, faria 100 anos agora. E tenho orgulho porque o meu filho, e estas coisas também passam tais para filhos, nos Filhos da Madrugada, no programa de Filhos da Madrugada, prestou homenagem ao Nuno enquanto arquiteto e pessoa política, por quem tinha um enorme respeito, um filho meu. Portanto, o Nuno era com certeza uma personalidade muito importante. O Nuno Bragança também, mas o Nuno Bragança era outra coisa. O Nuno Bragança era outra coisa, de uma maneira completamente diferente. Portanto, nessa altura, os católicos decidiram, à volta da capela, organizados à volta da capela, isto é importante que isto seja dito, porque foram os católicos que decidiram, foram eles que tomaram a iniciativa e simplesmente, entre esses católicos, havia pessoas que estavam ligadas às brigadas, que eram militantes das brigadas. E sabendo, tendo tomado conhecimento que isso ia acontecer, comunicaram às brigadas, as quais tomaram a seguinte decisão. A notícia da entrada em vigília na Capela do Rato seria transmitida pela Voz da Liberdade, por Manuel Alegre, e haveria também ações de divulgação. Reparem que esta decisão de antecipadamente dizer para a rádio, e como calculam não é telefonar e dizer, olha, vai haver uma vigília, havia circuitos clandestinos. Portanto, esses circuitos clandestinos funcionarem, chegarem a Alger, e isto ser na maior confidencialidade é de um risco muito grande. Foi preciso ter muita segurança, porque era um risco. Era um risco. De antecipadamente a polícia veio para aqui, não é? E, portanto, a rádio foi avisada que isso ia acontecer para, depois de acontecer, anunciar que estava a acontecer, que os católicos estavam em vigília, etc. A pessoa que... mas antes disso, eu vim à vigília. Só me lembro que não havia chuva como hoje, porque eu não ia vestida para a chuva. Eu fiquei ali, lembro-me perfeitamente, fiquei ali, pronta a quando fosse anunciado, sair.
Trouxe também o meu colega Manuel... Trouxe, não, eu não o trouxe. Avisei o meu colega Manuel Coelho, que está ali na terceira fila, para vir, e foi ele que redigiu a moção, que foi depois aprovada aqui em Assembleia, e que ele traz ali escrita, se houver tempo e paciência para ler a moção. Não foi escrita por mim, foi escrita, mais uma vez, pelos cristãos, e que ele, antes de ser preso, o Manuel Coelho foi preso para a Esquadra, da Esquadra foi para Caxias, foi muito torturado em Caxias, sempre o respeito e uma grande homenagem por ti, Manuel, porque foste fantástico. O Manuel Coelho foi muito torturado, mas antes de ser preso teve esta habilidade que ele pode contar, escreveu a moção num papel higiênico e foi pôr lá por baixo da porta, foi pôr debaixo da porta do gabinete do Padre Alberto. Portanto, vieram outras pessoas convocadas por nós, o Zeca veio de Setúbal trazido por um companheiro que era da JEC e que o trouxe. Portanto, havia aqui vários Irés. Irés e semi-Irés. E é, portanto, que já, com a igreja toda cheia, que a Xixão chega ao microfone e anuncia aquilo que ia acontecer. Vamos entrar em vigília. Eu chamo a atenção de uma coisa. A fotografia da Xixão, a fazer isso, é com o punho no ar. Portanto, havia aqui uma contaminação. Reparem, a fotografia que circula é com o punho no ar. Portanto, havia aqui uma contaminação ideológica, com certeza. E, portanto, eu também aproveito para prestar homenagem à Xixão Moita, que foi ela que... Ela teve a coragem de assumir, e as consequências. Ela acaba de fazer este anúncio e eu saio pelaquela portinha e vou a um colaborador nosso das brigadas, que era o Rodolfo Iriarte, que depois veio a ser diretor da capital. Vou ter a casa do Iriarte, já tínhamos isto tudo montado, vou ter a casa do Iriarte, e de casa do Iriarte telefonei para a casa, também já faleceu, da Clotilde Machado, que era arpista, isto são redes, não é? Que era arpista na Sinfónica, companheira do Peixinho, onde estava o Carlos Antunes, e disse, já começou. E a partir daí, o Carlos Antunes acionou a história da Argel e da rádio e acionou as brigadas que depois, no dia seguinte, distribuíram com petardos os panfletos. Infelizmente, desta distribuição de petardos resultou os ferimentos de uma mãozinha de uma criança e de uma vista de um rapaz. Quando agora foi apresentada a tese sobre isto na Universidade Católica, a minha filha e o meu ex-marido, Carlos Antunes, estiveram com essas pessoas. Eu não esqueço isto, porque é um risco. Estas coisas têm riscos. Ter visto. Eu considero que aquele ano de 1972 foi fundamental para uma viragem. Porque houve dois factos que não têm nada a ver um com o outro, mas que alteraram as circunstâncias de um lado e do outro. Foi a morte do Ribeiro Santos em Económicas, foi fundamental, porque 10 anos antes, nas lutas onde eu também estive, nós falávamos muito de liberdade. Era a liberdade. Não falávamos do regime. Falávamos da liberdade e que não tínhamos tido liberdade e que não havia autonomia da universidade. A guerra tinha começado no ano anterior e ninguém falou de guerra. Isto é interessante. Em 62, aqueles rapazinhos todos chamados Jorge Sampaio, o Eurico Figueiredo, etc., estavam na calha para ir para a guerra, os que foram, não é? Mas eu tinha 21 anos, eles tinham 21, 22, andavam por aí, mas ninguém falou da guerra. Estava oculta, a guerra tinha começado no ano anterior. 10 anos depois,
72, isto é, em 62, 10 anos depois, a questão das colónias, a questão da guerra colonial, a questão da luta da descolonização foi o núcleo das lutas. Tivemos 10 anos para amadurecer, para ter um amadurecimento de uma luta frente a frente com o regime nesta questão fundamental. E, portanto, o episódio de Económicas despoleta um tipo de movimentação dos estudantes diferente, completamente diferente, em que a questão da guerra colonial é o ponto principal. Há também, nessa altura, a organização de outros grupos, que já não é o Partido Comunista só, ou até nem é muito nisso. Há aqui várias organizações. A Ordem dos Médicos também foi castigada por causa disso, foi fechada. Esse episódio, com as movimentações que se atreviam aqueles jovens estudantes, muito jovens, e que pagaram por isso. A Aurora Rodrigues é das pessoas mais... A Aurora Rodrigues, que depois foi... Agora já se reformou de Procuradora da República. Foi das pessoas mais torturadas pela agente da PIDE, pela Madalena, esteve nisso. Portanto, há aqui uma geração mais nova do que a minha, que salta nessa altura, e, portanto, esses acontecimentos e a Capela do Rato foram fundamentais para a mudança da oposição, digamos, é porque inserem aqui uma grande diversidade de organização, de formas de combate, deixam de ser, e entretanto havia ações armadas, não é? Deixa de ser aquilo que a PIDE conhecia bem. Isto desorientou completamente a PIDE. Porque não estava lá, não estava nos protocolos, não estava no boletim, não estava no manual. Tudo isto fugia ao típico do que eles tinham que perseguir. Os jovens estudantes a fazerem manifestações relâmpagos de grafite nas paredes, as ações armadas, os católicos a rebelarem-se em grupo e massivamente contra a guerra colonial e contra o regime, não é? Sabe? E aí, de facto, esta mudança dos católicos é fundamental. Porque, de facto, a Igreja Católica foi, quando se estuda bem os inícios da ditadura, a inspiração da ditadura, Centro Católico de Coimbra, Salazar, Cerejeira, e toda a evolução, portanto, eu estou a dizer antes do 28 de maio, toda a evolução ideológica até ao 28 de maio, e tem uma caracterização ideológica definida, em que a Igreja tem um papel fundamental e depois do 28 de maio o apoio permanente não era um regime religioso, não era um regime teocrático, como é o do Irão, por exemplo, mas era um regime que tinha uma Constituição católica. Portanto, este suporte que a Igreja Católica fez ao regime e que foi fundamental para o regime e para a população. Quando o meu colega Manuel Coelho, mais uma vez, me conta como é que era a vida dele na aldeia, o papel ali da Igreja e do Padre era fundamental, do seu ponto de vista ideológico. E tudo o que dizia a partir do púlpito. Portanto, este papel que a Igreja tinha tido tem realmente uma reversão e estes chamados católicos progressistas, da JEC, da JOC, a JOC muito importante, das pessoas que eu conheci e que integraram algumas brigadas, muito importante a JOC, da JUC, que a dada altura tem realmente também aqui uma mudança, a partir de determinado momento tem uma mudança de orientação, portanto, das juventudes da Ação Católica, e católicos em geral, intelectuais, como eu disse do Nuno, esta enorme mudança contribuiu, levou 2 anos, não é? Levou 2 anos e contribuiu para a queda do regime. E só o facto de nós estarmos aqui todos em liberdade, de não termos medo, porque muitas vezes eu pergunto às pessoas, tu não tinhas medo? É porque ninguém fala do medo. E nós tínhamos medo. Nós tínhamos medo. E fala-se pouco, fala-se muito dos heróis, disto, daquilo, mas medo, nós tínhamos medo. E o facto de estarmos aqui, em liberdade,
olharmos uns para os outros e tentarmos construir alguma coisa, vale bem a pena todas estas fases, todas essas coisas e estes 50 anos. E, por isso mesmo, eu aproveito para dizer que talvez a articulação dos esquerdistas como eu, com os cristãos, na generalidade, possa dar um salto, um passo em frente na luta contra as desigualdades, como tu disseste. Porque é insuportável nós vivermos com estas desigualdades. Já tivemos esta conversa, eu com o Presidente da República. É insuportável nós coexistirmos, é que elas têm-se agravado. Não sei se têm olhado para os números, mas as desigualdades têm-se agravado. Os mais ricos que estão mais ricos e os mais pobres que estão mais pobres, não é só aqui, é a França. Ainda agora acabei de ler sobre o mais rico de França. É nos Estados Unidos. É por todo o lado. Elas têm-se agravado. E é insuportável nós pensarmos que há pessoas como nós, iguais, com o nosso estômago, a nossa cabeça, os nossos pés, que estão neste momento em condições de pensar todos os dias o que é que hão de comer. O que é que hão de comer? E digo-vos, porque trabalho nessa área, que há muita gente a pensar todos os dias, eram 10%, mas agora são mais, a pensar todos os dias o que é que hão de comer. Depois arranjam. Vão ao banco alimentar, vão à paróquia, vão a grupos que apoiam, mas têm muita vergonha. E isso é insuportável. E por isso eu apelo a todos os presentes, cá estou a fazer um comício, não é, Maruja? Eu apelo a todos os presentes para que nos juntemos, não é para começarmos agora nenhuma vigília, mas para que nos juntemos para lutar, porque há uma frasezinha do Brecht que ultimamente eu li que é muito interessante. Nós talvez vamos lutar, naturalmente perdemos, mas os que não lutam já perderam. E, portanto, para que isso não aconteça, para que nós não façamos parte dos que já perderam, muito obrigada por me terem ouvido. Muito obrigado, Isabel. Foi um bom comício, pelo menos. E a comunidade está a preparar uma vigília propriamente de novo pela paz para dia 30, evocando os 50 anos da vigília de 72, e, portanto, esses valores e essas preocupações continuam presentes e bem presentes à nossa frente e ao nosso lado. Como a Isabel já deu o mote, é suposto que nós agora tenhamos algum tempo, eu diria uns 15, 20 minutos, para que possa haver intervenções de quem quiser. Portanto, isto supõe, O Manel vai ler a moção. obviamente, intervenções curtas, tanto quanto possível, e, portanto, dou a palavra a quem estiver com essa vontade. Não sei se o Manuel Coelho... Pois, se calhar temos que pedir que as pessoas venham ao microfone, mas... Está ótimo. Bom, eu estou muito emocionado. Chegue-se ao microfone. Porque Sim. foi participante nesse acontecimento e, desde então para cá, é a primeira vez que me reencontro com ele. Porque é que eu estive... Porquê que eu estou? Foi Isabel do Carmo que me convidou. Porquê? Eu era aluno de medicina, é claro que ela já falou da minha vida de camponês. Eu sou um ser atípico, né? Estive camponês muitos anos, fui à guerra, fui à tropa, soldado, comecei a estudar coisa e decidi ir para a medicina. E como não tinha, estava em Coimbra, não tinha coisa, vim a Lisboa arranjar emprego e envolvi-me nos movimentos estudantis. Foi um período extraordinário da minha vida. Eu queria aqui fazer agora só, eu cometi aqui uma gafe, queria cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar, porque eu estou emocionado, sabe? Cumprimentar os representantes
e toda a comunidade aqui presente, e uma saudação a quem participou nessa vigília. Foi um ato extraordinário, como já disseram todos, não vou repetir. Mas eu chego a Lisboa e fico deslumbrado com os movimentos. Estávamos no Maio Francês, 68, discussão por todo lado. Veio 69, isto agora é para nós compreendermos aquele momento. 69 arrasou o movimento estudantil em Lisboa, em Coimbra. Nós fomos a Coimbra. Nós fomos ao jogo, nós preparámos o jogo da Académica, que era suposto ir o Américo Tomás. Eu trabalhava na secção de folhas de medicina e estive toda a noite a imprimir papéis. E nós fomos carregados de panfletos para o jogo. Eu ri-me muito porque estava lá a GNR com as armas enceralhadas e pensei assim, mas o que é isto? Expressa um acampamento da Idade Média. Mas levávamos panfletos e quando foi o apito, o estádio cobriu-se de panfletos. Era uma confusão na polícia que vocês não imaginam. Bom, mas nós lutávamos, naquele tempo, fazíamos manifestações contra a guerra colonial e contra a guerra do Vietnã. Nós, estudantes. E a partir de 69 isto não teve paragem. E os cristãos também começaram a tomar consciência. Eu faço lembrar os que já foram aqui recordados, em que eu participei também no grupo pós-cristãos, dos cristãos pós-socialismo. Eu agora preciso me sentar. A minha perna não... bom, não vos quero... Dá? Não vos quero amassar. Acho que não está ligado. Não está ligado. Com este. Já está ligado. Portanto, eu comecei a minha atividade com o tio António Pereira, o Pereira de Moura, também, que quero prestar homenagem, a ação, o Luís Mendonça, perdão, o Luís Moita. Reuníamos clandestinamente no convento do Campo Pequeno, que era tutelado pelo Frei Bento. O Frei Bento nunca apareceu, e foi desse núcleo que veio o núcleo daqui da Capela do Rato. A Isabel convida-me, porquê? Porque eu era uma pessoa muito ativa, era também da secção cultural, e fez várias perguntas e disse: Isabel, isto é uma aventura. Não te preocupes, mas eu estava danadinho para vir. E então percebi que a discussão era muito interessante, mas era muito desorganizada. E eu tinha outra queixa já no movimento estudantil e não tinha papel, fui ali à casa de banho, trouxe um papel e fiz uma moção. Eu vou-vos ler a moção e tenham paciência, compreendam, porque era daquele tempo, era um pouco radical, porque havia para nós, e havia o imperialismo, havia a intervenção no Vietnã, bom, então vou-vos passar... Vou-vos ler... Como? Foi discutida e aprovada aqui em Assembleia. Exatamente. Eu disse, bom, isto não está a correr bem, vou buscar um papel, escrevo e foi aprovada. Considerando, isto é mesmo mais estudantil, a guerra injusta contra os povos de Angola, Moçambique e Guiné. 2. Que o objetivo da guerra é manter os povos africanos numa situação de escravidão, que esta guerra se integra na lógica do conceito de imperialismo, que o povo português é também vítima deste processo de exploração e opressão, pois é o mesmo governo que promove as guerras coloniais, que explora, oprime e reprime os trabalhadores portugueses. A luta dos povos das colónias é justa, externos considerandos. Agora bem, repudiam vigorosamente a política do governo português prosseguir uma guerra criminosa com a qual tenta aniquilar movimentos de libertação das colónias portuguesas.
nos quais morrem e ficam feridos e incapacitados milhares de jovens portugueses. Denunciam igualmente a atitude de complicidade da hierarquia da Igreja Católica Portuguesa face a esta guerra e aos problemas que ela põe ao povo português. Denunciam toda a repressão de que têm sido vítimas muitos trabalhadores e jovens portugueses por se manifestarem contra esta guerra criminosa, assim como o esmagamento dos movimentos e organizações democráticas. Manifestam a sua solidariedade com os povos das colónias em luta pela sua libertação, solidarizam-se com todos os portugueses que têm lutado e lutam consequentemente pela instauração de uma sociedade justa, apelam veementemente para que todas as pessoas que têm consciência ou se sentem essa situação para se unirem num esforço consequente de luta contra a exploração, opressão e opressão exercida pelo povo trabalhador. Foi aprovada por unanimidade e entretanto, eu estava para ali alguns, soube que a capela estava cercada. Eu fiquei ali uns instantes em reflexão e disse: o que é que eu faço a este papel? Não, mas é que podia ter ido para a sanita. Mas é que a minha consciência e a minha coerência era disso: isto não é meu, isto foi aprovado. E andei a ver, subi a escada e pus debaixo da carpete. A minha namorada, da altura, eu disse-lhe, quando fomos para ali para a polícia, eu tinha a certeza que ia para Caxias. Tinha, porque quando a polícia entrou, o pessoal ficou muito alvoroçado. Eu estava habituado à polícia, fazíamos muitas manifes, e em situações de crise eu mantinha uma calma extraordinária. E eu disse: tenham calma, que estes senhores não nos comem. O comandante disse: prendam este senhor. Eu disse... E nunca mais me largaram. Eu disse: mas acham que eu fujo? É claro que fomos para ali, fomos ali rastreados e depois fomos para o Governo Civil, os que iam para Caxias. E depois, às de madrugada, chegámos a Caxias e começou a cena. Eu depois fui para a tortura do sono. Eu disse: agora já falei nisso, não quero falar nisso, porque é uma coisa, foi uma aprendizagem violenta. E concluí que foi um acontecimento extraordinário, que já devia ter sido mais tratado, porque a partir daí milhares e milhares de católicos começaram a pensar e a refletir sobre esta questão, que isto era uma coisa que... Porque eu era da aldeia e nos primeiros tempos não se falava. Eu lembro-me de ir que é uma coisa que me indigna. Eu era muito católico. Eu deixei de ser católico, portanto não quero estar aqui, mas mantive os meus princípios. E a primeira coisa, quando cheguei a Lisboa, foi ligar-me ao grupo dos cristãos para o socialismo. E foi cá que eu me desvinculei da Santa Madre Igreja. Mas, na aldeia, quando se estava a tratar de ocupar Rua da Mão e Dio, eu sinto-me embaraçado ou indignado, porque éramos manipulados. A Igreja mandava-nos às capelas rezar a Nossa Senhora para que Goa permanecesse, Goa da Mão e Dio, portuguesas. Portanto, a Igreja local, não estou a falar da hierarquia, estou a falar da hierarquia da minha terra. E vivíamos nisto. Eu depois em Timor, tive uma sorte do caraças, quer dizer, porque comecei a estudar e comecei a perceber, a alargar os meus horizontes. A primeira coisa que eu constatei, para a minha consciência, não tinha consciência política alargada, a primeira coisa que eu constatei, disse: isto não é Portugal. Não é? Aquela gente vivia na Idade da Pedra. Eram tratados abaixo de cão. E isso começou um bocado, mas que vida é nossa. Bom, mas deixando isso, voltámos. Foi um privilégio para mim ter participado nestas lutas, como me senti engrandecido. Acabei medicina, continuei É claro, quando eu saí de Caxias, e eu sei porque é que saí ao fim de 5 dias de tortura de sono, porque o Núncio Apostólico, o Papa, tinha recebido os dirigentes,
o nuncio apostólico, eu era o único que estava preso depois de ti, o nuncio apostólico tratou de dizer, isto é um escândalo, ponham lá isto. Porque tinham-me perguntado coisas daquilo que eu supostamente tinha feito e eu não disse nada, mas inventei uma história. Ele disse, vai contar essa história a outro. Mas depois, como estava, veio ter comigo e disse, olha, apesar de não acreditarmos nessa história, escreva. E eu, truca, e vai com liberdade condicionada. Eu continuei a fazer a mesma coisa. Eu fui solto a 15 de janeiro, mais ou menos. Em abril, foi um tempo extraordinário, fomos participar no Congresso da Oposição Democrática no Porto, lembram-se? De Aveiro. Polícia de choque. E em outubro, depois aí, a campanha eleitoral. Em que foi decidido, eu participava nas reuniões do MDP e de outras estruturas, que ia-se falar de tudo. Isto é, porque nas 69 havia ali retração, falava-se de guerra colonial, falava-se das polícias, falava-se... E a polícia entrava sempre e interrompia. Mas, portanto, foi radicalizar a participação, porque sabia-se que o nosso objetivo não era eleger deputados, era mirífico. Mas afinal, o que é que disseste tu à tua namorada depois de pôr a moção debaixo do tapete? Não, vocês não imaginam como é que o meu estado quando estava na PIDE. Eu disse à Júlio, vai a seguir, vai para a capela, tira aquele papel que estava de baixo e leva para ele ser publicado. Quando eu suspirei, quando eu estava ainda na introdução, veio, conhece isto? Não sei o que é isso. E fiquei disso, pronto. Foi impresso, foi datilografado. Eu gostava muito de falar sobre mais coisas, mas Teve um final feliz, portanto. teve um azar que aprendi muito. Obviamente não são finais felizes quando as pessoas têm que sofrer por causa da liberdade. Muito obrigado, Manuel Coelho. Entre memórias e perguntas, algum desafio? Não sei se alguém mais 3 ou 4 minutos. Luísa? Sim. Temos um microfone ainda? Boa noite a todos e a todas. Eu não estava cá naquele dia, porque tinha combinado com um casal amigo ir para a casa deles. Tinham 7 ou 9 filhos, já não me lembro se os gêmeos tinham nascido ou não nessa altura. E estava, portanto, a tomar conta de crianças para os pais poderem estar aqui. Era uma coisa que, na altura, também fazia parte do nosso dia-a-dia, esta entreajuda. Mas o meu pai, Nuno António Pereira, e o meu irmão Miguel, que na altura tinha 18 anos, estavam e foram presos. Eu queria só lembrar que isto teve repercussões muito para além daquelas mais imediatas. E 10 anos depois da Capela do Rato, fiz parte de um grupo chamado A Paz é Possível em Timor-Leste. Portanto, foi também uma consequência da reflexão que fizemos na altura contra a guerra colonial, e Timor ficou durante muitos anos como uma colónia, já não de Portugal, embora do ponto de vista do direito internacional ainda de Portugal, mas na prática como uma colónia da Indonésia. E 50 anos depois, faço agora parte de um outro grupo que é solidário com o povo do Saara Ocidental. E é o mesmo problema, é o problema de uma colónia que persiste aqui muito perto de nós, a última colónia da África, que do ponto de vista do direito internacional ainda é uma colónia do Estado espanhol, mas do ponto de vista prático é uma colónia do vizinho Marrocos, Reino de Marrocos. E isso quer dizer que, mesmo para nós, a luta anticolonial não acabou.
E o povo do Saara Ocidental, o povo sarauí, merece a nossa solidariedade, a nossa atenção, que é vital para quem luta pela justiça, porque é uma luta, continua a ser uma luta pela justiça. E penso que esta situação também é preciso que não a ignoremos, é preciso não ignorá-la. Obrigada. Obrigado também, Luísa. Eu penso que estaremos na hora de ir terminando esta fase. Isto não é propriamente a celebração da Eucaristia, mas há um momento de avisos. Prometo que é muito curto. Como já foi dito, no dia 30, às 19 horas, certo? Sim. 19 horas, aqui na Capela haverá uma vigília pela paz, evocando a de há 50 anos, mas atualizando essa preocupação com as questões da guerra e da paz que hoje nos afligem. A entrada é livre, a participação é livre, quem quer pode participar. Amanhã, às 10h30, às 10h30 da manhã, na Fundação Gulbenkian, haverá o terceiro debate nesta série de evocação da vigília de há 50 anos. Neste caso, uma mesa redonda com 4 historiadores, António Matos Ferreira, António Araújo, Rita Almeida de Carvalho e João Miguel Almeida. O tema, a vigília da Capela do Rato, 50 anos depois, História e Memória. O debate será moderado pelo Paulo Fontes, também historiador. Finalmente, o Padre Alberto Neto já foi aqui evocado várias vezes. Há 33 anos foi publicado um livro que coligia um conjunto de homilias, incluindo a homilia que foi aqui, alguns excertos foram aqui lidos no depoimento de Francisco Cordeville. Homilias, testemunhos sobre ele, alguns 2 ou 3 poemas. Hoje, as edições paulinas publicaram, mesmo a tempo, esse mesmo livro com uma edição completamente diferente e com mais alguns textos, nomeadamente poemas do Padre Alberto, compostos para alguns dos cânticos que aqui eram cantados, e ainda são, muitos deles. Este livro está disponível ali à minha direita, na porta de saída daquele lado, e é isto. Passo o momento de publicidade que um jornalista não deve fazer, mas tendo em conta que é um livro e pela importância do livro, é este. Da minha parte, eu fecho aqui. Padre António. É ele que convida, acho. Seja bem-vindo, Sr. Presidente da República, esta comunidade e espaço físico da Capela do Rato, símbolo para todos nós de liberdade. Felicito pelo seu recente aniversário há de muitos anos. Confesso que me surpreende estar nestas circunstâncias. A celebração dos 50 anos da Vigília de Oração pela Paz que aqui ocorreu, por audaz iniciativa de leigos, inspirados na doutrina social da Igreja, que não podiam calar mais o silêncio da hierarquia, o tabu indiscutível da guerra, a chaga insuportável nas consciências e na vida social da nação. O adiamento da transição democrática. Sua presença honra, confirma e desafia esta comunidade a continuar numa fidelidade criativa à sua história. Eu serei muito breve. Queria agradecer a saudação do representante quase da comunidade anfitriã, embora uma comunidade seja uma comunidade, mas enfim, mas há obviamente um representante particularmente qualificado, o sacerdote,
mas esta comunidade foi sempre uma comunidade muito coletiva. Eu conheci bem porque fui, quer na pré-GEC, quer na GEC, aqui tínhamos as nossas reuniões com o padre Alberto, durante muitos anos, e depois ele nunca largou a comunidade, ele e o padre Janela, mas ele era a voz mais sonante, e aqui vinhamos às celebrações dominicais e outras ao longo dos anos. E, portanto, é bom evocar o padre Alberto, porque é evocar alguém que, em comunidade, era assim que ele entendia, de facto deu expressão naqueles anos, entre os anos 60 e os anos 70, àquilo que era o sentir da comunidade. E como aqui foi sublinhado pelos 3 intervenientes, que saúde muito vivamente, a Capela do Rato significou, ela própria, a vigília significou um momento de certidão de óbito do marcelismo. Eu entendo que ele estava morto desde esse ano de 72, concordo, foi um ano decisivo, por incapacidade para equacionar e resolver minimamente qualquer dos problemas fundamentais para o país. O primeiro era a guerra colonial, o segundo ligado a esse era a democratização e o terceiro era, obviamente, a transformação económica e social. E os 2 primeiros estavam bloqueados e o ano de 72 tinha sido um ano de bloqueamento, tinha começado em 71 com a malograda chamada revisão constitucional, que não houve, e depois em 72 com a recondução do então chefe de Estado, que significava, de facto, o bloqueamento político e institucional interno total da ditadura. E depois o episódio do assassinato do Ribeiro de Santos. E, por outro lado, da Capela do Rato, são certidões desse óbito, sendo que a última tem um efeito brutal por causa da ligação muito íntima que havia entre uma parte da Igreja Católica e a ditadura. O facto de aparecer, e aparecer com uma expressão brutal, porque teve uma expressão brutal, o efeito da vigília, lembrar-se-ão que o Expresso nasceu em janeiro, 6 de janeiro, celebra agora 50 anos, 6 de janeiro de 1973. E quando realmente surgiu em cima do episódio da vigília da Capela do Rato. E por isso foi um dos episódios mais vivos e mais importantes do confronto com a censura. Foi, de facto, a expressão, o tentar dar a expressão à Capela do Rato. Aí ajudou o facto de os chamados deputados liberais terem, na chamada Assembleia Nacional, primeiro, transformado isso num ponto de confronto político, segundo, fundamentado também nisso a renúncia aos seus mandatos. E era muito difícil cortar o diário da Assembleia. Havia um diário das sessões da Assembleia Nacional e a reprodução, teoricamente, não podia ser censurada. Então foi uma luta nunca vista, que era a censura a explicar que ia censurar o diário de sessões, das sessões. E era eu o interlocutor, Francisco Pinto Balsemão reservava-me esse papel, e tentar explicar aos coronéis que não se podia censurar um diário de um órgão, por assim dizer, de soberania, que traduzia, que relatava o que se passava nas sessões. Mas era uma tarefa praticamente impossível. Teve um eco brutal. Portanto, teve um eco multiplicado. Brutal. E um eco brutal numa parte da comunidade que era católica. Naquela altura, Portugal, incluindo Portugal metropolitano e Portugal, a área metropolitana de Lisboa, era
maioritariamente católico. E as tensões que atravessavam setores da Igreja ganharam uma dimensão potenciada e imparável. A nota do Patriarca de Lisboa denota isso mesmo, mostra isso mesmo, porque ele tenta fazer a quadratura do círculo, que é reconhecer que o tema podia ser discutido, mas não podia ser discutido exatamente naqueles termos, pelo incómodo de, por um lado, se contestar a hierarquia da Igreja e, por outro lado, abrir o debate sobre o poder ser num lugar de culto da Igreja, que já era um debate noutro plano, como, aliás, o Padre Alberto, a argumentação dele é inteligentíssima, como ele, aliás, diz. Já não se está a discutir se pode ou não debater e se pode ou não contestar, já só se está a discutir o sítio onde se debate e se se levanta ou não levanta problemas, que são os problemas eternos, a que a Sofia respondia, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, que era tanto no templo, na sacristia, como no espaço público. E o meu entendimento é que não, no espaço público já não fazia sentido, ou fazia sentido no espaço público, mas não no templo. Era esse o grande debate. Bom, mas passados estes anos, eu agora esqueço-me da memória pessoal, porque estou aqui como Presidente da República Portuguesa. E estou aqui para, de acordo com uma proposta do atual Ministro da Cultura, que vem do tempo em que ainda não era Ministro da Cultura, mas não interessa, era o mesmo cidadão, foi ele que propôs que fosse atribuída a Ordem da Liberdade a esta comunidade, por representar aquilo que foi, num momento histórico, determinante para o percurso de conquista da liberdade. Não foi a única entidade, não foi o único movimento, não foi o único conjunto de portugueses a merecerem isso. Na semana que vem serão condecorados mais 60 capitães de Abril e, portanto, serão condecorados todos os capitães de Abril até 2024, que, de acordo com o levantamento da Associação 25 de Abril, de facto tiveram um papel, e foram centenas, e havia condecorações pontuais, o que parecia muito injusto. Uns eram condecorados porque sim, e outros não eram condecorados porque não. Não faz sentido. Eu sei como isso é polémico, sobretudo porque há polémica sobre aqueles que estiveram no 25 de Abril e antes tinham tido um passado e depois tiveram um futuro. E não tanto o passado, mas o futuro depois suscita controvérsias. Mas, historicamente, estiveram no 25 de Abril. E isso é indesmentível e é indiscutível. E, portanto, eu vou entregar a quem de direito, e percebe-se quem é, para ficar em suas mãos, as insígnias correspondentes ao título de membro honorário da Ordem da Liberdade, porque aqui houve um gesto de luta pela liberdade e é esse gesto que merece ser assinalado pelo Presidente da República Portuguesa.